e gostosa, como é que tá? Termina a entrevista, o bate-papo, que não é entrevista, eu bato o sino agradecendo a presença da pessoa. Vamos que vamos trabalhar, gente! Bom dia, Manaus! O Bom Dia Diva está no ar, junto com você, nesta câmera, nesta daqui, na minha live, aqui para todo o estúdio e na Rádio 95.7. Mas Zé Mourão, antes de tudo, é minha mãe. Uma das primeiras lembranças que eu tenho dela é ela se divertindo entre as amigas. Eu era criança, ela se divertindo entre as amigas, rindo, conversando, sendo amorosa, brincando, fazendo comida, a gente ali, as crianças todas se divertindo também. Então, uma lembrança muito clara que eu tenho da minha mãe nessa época de infância, antes da gente se mudar para o Rio de Janeiro. Então, quando eu penso na minha avó, eu penso em uma mulher muito forte, determinada, com um coração gigante, que muita gente não imagina o quão grande é o coração dela e bondoso. Penso numa referência para mim, numa inspiração, até profissionalmente. Ela é uma mãe assim com um coração enorme, um coração gigantesco, capaz de dar um braço por um filho. Ela é muito carinhosa, ela é dramática, ela é muito dramática, ela sabe pegar um filho utilizando do artifício do drama, que ela faz isso muito bem. Uma mulher muito agregadora, ela não deixa nenhum filho se desprender. Hoje, a minha mãe assim é o foco central da minha família. Uma grande lembrança da minha infância com a minha mãe era quando a gente acordava junto no Rio de Janeiro, bem cedo. Os primeiros a acordarem da casa éramos nós, e ela tinha uma pedicure que vinha fazer a mão dela, e eu assistia esse episódio. Eu pego esse momento da minha infância com muita alegria. Eu acho que a maior maneira que eu vejo a minha própria mãe é como uma grande amiga também. Eu acho que a gente sempre tem uma maneira de conversar e de falar sobre muitas coisas que tá acontecendo nas nossas vidas, e a gente sempre acha um momento que se encaixa, que se conecta com o que está acontecendo na vida dela e está acontecendo na minha, e a gente aprende muito um com o outro. Eu fui mãe muito nova, fui mãe com 18 anos, eu casei com 17 anos, e eu tive primeiro os filhos para depois estudar e me tornar profissional do jornalismo. Tenho uma família linda, sou apaixonada pelos meus filhos, pelas minhas duas netas, são o meu orgulho, a minha razão de imaginar o que é bom para uma família. Eu tive um apoio muito grande de uma pessoa que é a Noêmia. A Noêmia está na minha família desde que meu filho mais velho, desde os 7 meses do meu filho mais velho, do meu primogênito, o Haroldo. É comadre da minha filha, porque ela é madrinha da minha neta, criou meus 3 filhos, e a minha ida para o Rio de Janeiro foi algo que reforçou muito o nosso laço familiar, a nossa convivência, e isso é da maior importância, que sempre eu busco manter enquanto vida eu tiver.
Nós, aqui em Manaus, a gente vivia junto, tanto que fomos todos juntos para o Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Porque nós tivemos probleminha dentro do tribunal após a saída de um presidente e a entrada de outro. Eu e meu ex-marido, atual na época era marido, trabalhávamos no mesmo tribunal, então ele recebeu uma proposta para trabalhar no Rio de Janeiro e levou a família toda. Então no Rio eu aprendi a me emancipar, né? Como manter uma família unida e ao mesmo tempo tendo que trabalhar. Lá eu fiz faculdade, lá eu terminei de criar meus filhos, lá eu fiz estágio, lá eu escrevi meu primeiro livro e descobrimos que tínhamos um filho com uma capacidade incrível de ser o melhor bailarino do mundo, como uma vez o New York Times deu. Foi um cara que morou em Nova York durante 25 anos, primeiro bailarino da American Ballet Theatre, e hoje mora na Áustria, em Viena, como mestre de balé e ainda dança também. Tem um filho que se tornou jornalista, que é o Haroldo, foi 28 anos jornalista do Cacete e Planeta, 26 anos, e continuou na Globo, até a Globo demitir todo mundo. E a minha filha que teve a minha neta, que é a coisa mais linda, e veio para cá quando eu retornei a convite do jornal A Crítica para voltar para Manaus para ser editora de cultura e de bem-estar no jornal A Crítica. Eu me apaixonei pela redação. Eu me apaixonei por aquele convívio, pela coisa louca, né? De fechar a coluna, de fechar jornal, de fechar... Quando eu fui embora. Que eu fui embora, senti muito isso. Um dia eu encontrei a Ermengarda. E a Ermengarda Junqueira estava inaugurando o jornal dela, que era o Amazonas em Tempo. Ela me parou, foi no meio da rua. Se eu quero você, eu tenho excelentes referências sobre você, eu quero que você seja minha articulista. E aí comecei a escrever para o Em Tempo. Depois de 2, 3 anos, não sei, o Sebastião foi chamado para ser editor do jornal A Crítica. E a primeira coisa que ele fez foi me ligar. Em 2000, ele esteve na minha casa e disse assim: mês que vem vai ter o Festival Folclórico de Parintins e eu quero que você vá. Fui na cara e na coragem mesmo. Eu não conhecia a fundo o que era Parintins, eu não conhecia a fundo o que era como hoje eu conheço, mas mesmo assim eu acho que eu tenho que conhecer mais. Em 1999 eu entrei para a Crítica, em 2000 eu fui para Parintins, em 2002, final de 2002, eu tive um ultimato: a gente quer você aqui. O que você quer vir para... O que você precisa para voltar? Aí já estava o ninho vazio. Aí eu perguntei do Haroldo, ele disse: aceita, vai. Então, foi uma grande escola, onde eu me entreguei. A minha primeira matéria no jornal foi de um filme, né, que tinha sido produzido pelos alunos de um curso de cinema da Secretaria de Cultura. Só que o filme era como se fosse assim: eu tenho a turma e a conclusão, né, da oficina de cinema era os estudantes fazerem um filme. Só que a Secretaria de Cultura não deu recurso para esse filme ser concluído. É como se eles não tivessem concluído o filme. Fiz a matéria, no dia seguinte, a assessoria de comunicação à época da SEC, falando que tinha achado um absurdo, que não era bem assim aquela história, que ia querer uma retratação do jornal e tal. Aí eu cheguei no jornal nervosíssimo, assim, que não sabia nem que isso poderia acontecer. Mas assim,
pé da vida, assim, não acredito, nunca me retratei, esses anos todos, vou ter que dar uma nota de esclarecimento, não acredito nisso. Ela indignada, falei, porra, mano, perdi meu estágio, perdi total meu estágio. Aí foi quando ela, do nada, ela parou, assim, aí por isso que eu te falo, assim, cara, a confiança que ela tem na equipe e na segurança da galera. Ela parou e falou assim, mas espera, tu tem como comprovar que de fato a secretaria não apoiou esse filme? Aí eu falei, tem. Então tu vai me passar tudo isso, que se eles acusarem de que é mentira, eu tenho essas provas. Eu falei, beleza. Aí quando o assessor ligou, a gente falou na hora, olha, não, mas a gente tem aqui os documentos todos, os protocolos, as solicitações, perguntando, os alunos, várias aqui assinaturas, por que não foi feito? Então deixa pra lá, não precisa, tá tudo bem. Eu nunca escrevi por suposição. Foi isso que o Hermido quis dizer. Eu sempre escrevi, eles sempre escreveram em cima de fatos. Nada foi de orelhada, nada eu ouvi dizer, nada foi alguém que falou, não, você vai lá, você afirma, confere, grava e escreve. Ela era editora dos cadernos especiais de A Crítica e eu subeditora. Então toda vez que a Mazé ia para algum evento, que ela ia fazer semana de moda, ou que ela ia viajar para encontrar o Marcelo, filho dela, lá em Nova York, eu assumia a edição dos cadernos, né? E fechava. E o nosso contato era diário, várias vezes por dia a gente conversava, mandava mensagem, ligava. Era assim quando ela ia para o Fashion Week, era assim quando ela ia para Nova York, mas quando a Mazé ia para Parintins, era difícil a comunicação. Ela simplesmente esquecia. Eu dizia, Mazé, tu tá em qualquer lugar do mundo, tu fala comigo, mas tu vai para Parintins, tu não me atende, não responde. E a gente falava só para fechar o caderno. Parintins é uma paixão da Mazé também, né? Ela teve a coluna dela especial de Parintins durante muito tempo. E aí eu passei a ter uma coluna chamada Mazé na Ilha. E essa coluna, que começou em 2001, mas eu conto histórias de 2000, era uma coluna que não existia o politicamente correto nessa coluna, dentro de Parintins. Entendeu? Até porque a gente queria que pegasse fogo mesmo. Então a coluna fazia isso. Houve um dia, o vereador Cabeça, que é o irmão da Márcia Baranda, falou na tribuna, no meio do festival, na semana que ia ter o festival, que Parintins ia regredir do censo, né? Porque não ia ter mais criança nascendo, porque todo mundo era gay. Só tinha gay, os itens eram gays. Ele disse isso em alto e bolsou na tribuna. O senhor tem... Olha, ele falou isso na tribuna, eu quero saber. Aí todo mundo, quem comandava o caderno à época, e eu acho que na comanda até hoje, né? E a mesma era a televisão e o caderno era um adendo ali. Eu tive ordem, sim, conversa, faz uma entrevista com ele. Em vez de fazer uma coluna, faz uma entrevista com o Cabeça. Eu cheguei, Cabeça, Cabeça, é verdade que você disse isso assim? É verdade, mas só tem gay. A maioria dos itens, os meninos que dançam tribo, não sei o que, bebê, e gravei. Tudo era gravado. E aí eu escrevi o Cabeça, e tá nesse livro. Isso é uma das coisas mais incríveis, assim, para mim. Eu acho que as pessoas não leem, porque para mim isso é a grande novidade. E aí ele aí no dia seguinte saiu no Caderno de Parintins a minha coluna, mas sendo uma entrevista. E nessa entrevista, de Seca pega o telefone e diz assim, mas fechou, não vai ter mais caderno, você
arrebentou com essa... Eu estou rindo aqui até 2050, não sei o que e tal. Foi incrível. E essa reportagem, essa entrevista está no livro. Eu me candidatei a uma vaga na Academia Amazonense de Letras e fui eleita. Fui eleita porque lá você tem que ser eleito, você não entra, né? Ninguém te convida. Eu fui a 4ª mulher a entrar. Tinha aonde eu fui a dona da cadeira, a Violeta Branca, depois entrou a Rosa Brito, depois da Rosa Brito entrou a Carmen Nova e depois eu entrei. A gente foi quebrando alguns paradigmas, né? De só ser homens e homens e homens. Eu fui eleita e em 2011 eu tomo posse na cadeira de número 28, que isso me honra muito, que foi após a morte do Aníbal Bessa, do poeta Aníbal Bessa. A cadeira era dele, de número 28. Existe uma frase meio chavão, mas eu usei muito essa frase durante muito tempo. Você só cresce no sofrimento. E eu acho que isso aconteceu comigo, né? Só que eu não deixei de ser socialite, eu não deixei de gostar de festa, eu não deixei de frequentar o creme de la creme dessa cidade, mas eu me posicionei como profissional. Isso demorou um tempo para as pessoas daqui acreditarem que eu poderia ser uma profissional, sendo tudo isso, que eu poderia ser da Academia Amazonense de Letras, sendo socialite, que eu poderia escrever, ser editora no jornal. Isso me deixa muito feliz. Mas isso aconteceu tudo porque o sofrimento foi grande. Daí o nome do meu livro, o primeiro livro, A Lágrima Silente. A palavra silente é uma palavra muito usada no direito, que é o réu ficou silente. E aí eu perguntei de uma pessoa que trabalhava comigo, o que é silente? Por que o réu ficou silente? E aí ela explicou da melhor maneira possível, de uma maneira muito poética. Ela disse que o réu ficou calado, silente, ele não falou nada. Aí ela falou assim, é como a lágrima que não escorre. É a lágrima que fica na base do olho e ela não escorre. E eu muitas vezes tive essa sensação de que era tanta saudade que eu tinha de Manaus, tanta saudade que eu tinha das pessoas de Manaus, das comidas, das coisas, das festas, das pessoas, mas que eu não podia demonstrar. Eu tinha que ser forte. Um dia eu recebo um telefonema que a doutora Maria do Carmo queria falar comigo. Mas eu estava achando que ela ia me chamar para uma assim, que fosse para ser assessora de imprensa. Quando ela disse, quero que você faça um programa na rádio que eu acabei de comprar. Eu disse, eu? Ela disse, é você mesma. Aí eu disse, tem certeza, Maria do Carmo? Ela disse, tenho certeza. Eu lhe acompanho, eu lhe assisto, eu lhe vejo, eu tenho crônicas de você muito na minha cabeça. Eu sempre fui uma admiradora do trabalho dela. Eu até contei para ela, uma leitora das crônicas dela. Sempre achei ela uma pessoa muito criativa, espirituosa, que escreve de uma maneira que me agrada. Então, eu tive a ideia e falei para a Mazé que seria uma espécie de crônica, ao invés de escrita, né, lá na rádio. Porque eu vejo na Mazé uma profissional que se reinventa o tempo todo. E isso é muito importante. Eu estreiei na rádio Rios FM, num programa chamado Vambora,
aos 70 anos. Gente, isso foi assim, uma grande virada de chave na minha vida. Eu nunca imaginei que nessa idade alguém dissesse assim, eu quero você como profissional. Isso para mim foi uma renovação de vida. E foi quando, ano passado, disse, mas você vai completar 2 anos da rádio e nós vamos botar um programa para você pela manhã. O Bom Dia Diva. Aí meu Deus, eu vou falar isso, Bom Dia Diva, Bom Dia com a Diva. E tá aí, sabe, é algo que dá muito prazer. E eu digo para vocês hoje, com 73 anos de idade, eu quero mais, eu quero é mais.